Shalom, shalom, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre alianças de sangue, né? A gente falou semana passada sobre espiritismo, candomblé e tal. E hoje a gente vai falar sobre matanças de animais, que está no tópico 8 do questionário do mapeamento. Mas eu quero aproveitar, queridos, essa aula e eu quero trazer algo para vocês dentro dessas alianças, para a gente falar um pouquinho sobre alianças de sangue. E daí, quando a gente chega lá na área de pecados pessoais, né, que a gente for tratar das alianças de ímen e tal, a gente já vai ter uma base dentro disso aqui. Eu não sei se vocês sabem, né, eu acredito que sim, mas como a gente não sabe quem assiste, eu vou dar uma explicada nisso aqui. A maior moeda do mundo espiritual é o sangue, né? No mundo espiritual, a gente é bem ligado ao mundo físico, né? Já falei isso, o mundo espiritual é o mundo mais real do que o mundo físico, né? Isso aqui vai passar, aqui, as verdades do mundo espiritual vão se estabelecer, por isso haverá novos céus e nova terra. Mas existe uma moeda, existe uma compra e venda no mundo espiritual, e por isso que Jesus veio e nos comprou, porque na queda do homem a gente passou a estar debaixo do domínio maligno, né? E Jesus veio e nos comprou. A Bíblia diz que ele nos comprou por bom preço, né? E ele nos comprou como? Derramando sangue. Então, o sangue, no mundo espiritual, ele é a maior moeda que existe. Por isso que dentro das obras das trevas se oferecem tanto sangue, né? Vamos matar a galinha, vamos matar o bode, vamos matar, vamos matar, vamos matar. E por isso que no Antigo Testamento também era assim. Se a gente for ler o tabernáculo, né, como que funcionava o tabernáculo, a gente vê o sacrifício constante, né? E hoje a gente não precisa matar porque Jesus fez isso. E graças a Deus, queridos, porque eu não sei você, mas se eu tiver que matar um rato, o rato morre de velhice, né? Então, graças a Deus que a gente não precisa matar mais. Mas eu fico olhando a questão quando eu olho para a questão do tabernáculo, eu vejo o quanto meu coração é grato por estar nesse tempo. Queridos, hoje a gente tem tanta dificuldade. Vamos lá, a gente fala de confessar pecado, né? E a gente arruma um monte de argumento para falar assim, eu não vou confessar, eu tenho que confessar para Deus, homem é carnal, homem é tudo igual eu. Eu já escutei isso 1000 vezes, né? Agora, eu quero que você imagine lá no Antigo Testamento, quando o povo tinha que oferecer o animal. Ele não podia pegar o animal, pegar o bode, pegar o carneiro, pegar a pombinha, pegar o novilho, né, independente do animal que ele fosse matar. Ele não podia pegar esse animal e reunir a família e falar, vem cá, vamos, né, vou fazer um churrasco aqui, vamos matar esse bicho aqui. Ele não podia fazer nas escondidas, como a gente faz hoje, como a gente quer fazer hoje em relação aos pecados. O que ele tinha que fazer? Pegar o animalzinho, comprar o animalzinho, ou criar o animalzinho, o melhor, né? Porque o animal tinha toda a forma de ser, né? Não era qualquer animal. Ah, esse animal tá troncho aqui, é pelo pecado mesmo, então vou mandar ele. Não. Tinha toda a forma que o animal tinha que ser. E essa pessoa, ela tinha que passar pelo arraial, queridos. Ela passava por todo o arraial, imagina lá, né? Quero que você imagine. Os mais pobres iam com pombinho, ou dependendo do pecado, era um tipo de animal. E daí passava por todo arraial. E daí todo arraial olhava e falava assim, olha lá vai Andréia de novo, pecou de novo, caiu de novo. Todo arraial via, né, que alguma coisa tinha acontecido. E o sacrifício daí era feito. E esse sacrifício era feito por quê? Justamente por isso, né? Porque o sangue é uma moeda no mundo espiritual. Por isso que quando o homem, Adão e Eva, caíram, o Senhor foi lá e matou um animal e cobriu eles com aquela pele, cobriu eles com o sangue daquele animal, para os guardar.
E isso, queridos, essas coisas não mudam. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Porque a gente escuta pessoas falando assim, isso aqui era coisa do Antigo Testamento, isso aqui, né, era coisa não sei da onde, queridos. Os princípios espirituais não mudam. A Terra pode modernizar o tanto que quiser, a mentalidade pode mudar, a gente pode avançar, a gente pode até ter um ônibus na porta de casa nos levando para a Lua todo dia, como passa circular aí. Pode acontecer o que acontecer. Os princípios espirituais, eles vão continuar sendo os mesmos. Aquilo que nos prendia no passado, ou aquilo que nos libertava no passado, é o que nos prende hoje, ou o que nos liberta hoje. Não vai mudar, porque são princípios e são espirituais. E aquilo que é espiritual é eterno. Não tem data de validade. Não tem o começo, não tem o fim, é eterno. Então, é assim que funciona. Amém? Então, aqui a gente falou semana passada sobre as patentes que a gente recebe no candomblé, na feitiçaria e tal. E hoje a gente vai falar sobre essa questão do sangue. Por quê? Porque muitos mataram e outros pagaram para matar. Pomba, lagarto, cabrito, galinha, sapo. Pastor, eu nunca paguei, não. Mas se você foi para que alguém fizesse um trabalho, você não sabe, às vezes, a forma como esse trabalho foi feito. E, às vezes, teve uma matança, né, de animal, e o seu nome está rolado nisso, você nem sabe. Ou os nossos antepassados fizeram, queridos. É difícil aqui no Brasil quem não veio de linhagem indígena. É muito difícil. Eu já falei isso, eu vim. E daí? Índio mata, queridos. Índio, ele faz sacrifícios. E não só isso, índio mata pessoas. Né? Se você já viu o índio gêmeo? Já viu um casalzinho de índio gêmeo? Não, né? Sabe por quê? Porque um morre. Se nascer dois, eles pegam, tem vários rituais, né? Mas um dos rituais é, eles pegam os dois e colocam na água. E daí tem uma forma, que eu não lembro agora se é o que se choca primeiro ou é o que fica calmo, mas dependendo da reação daquele bebê na água do rio, é decidido quem vai viver e quem vai morrer. Então, são coisas sérias e que estão na nossa linhagem, que vieram sobre nós, que nos acompanham geracionalmente. E aqui eu vou trazer uma basezinha sobre alianças, e daí a gente vai orar quebrando essas alianças de rituais, tá? Mas eu quero trazer para você. Todo sexo é uma aliança de sangue. Vou falar de novo. Todo sexo é uma aliança de sangue. Pastora, mas não é só quando perde a virgindade? Não, queridos. Não é. Existem tipos de sangue, né? Existe o sangue branco, que é o sêmen ou o muco, que daí já entra que o sexo, todo sexo é uma aliança, porque em todo sexo tem muco e tem sêmen, porém, em todo sexo também tem sangue. Já foi comprovado cientificamente que, independente da penetração, a mulher sangra micropartículas, mas ela sangra. Então, também existe um derramamento de sangue. Mas mesmo que não tivesse o sangue vermelho, teria o sangue branco. Existe o sangue vermelho, né? Que é o sangue da virgindade, que é o sangue da menstruação. Pastora, é pecado ter relação menstruada? É. Mas a gente vai entrar nisso quando a gente for tratar das áreas sexuais, tá? A gente não vai entrar nisso agora. Tem o sangue de sacrifício, né? Do que a gente está falando hoje. Matou o bode, matou a galinha, matou o sapo, matou o largato, matou o cabrito, matou a pomba. O sangue foi derramado. Tem o sangue verde, que são os chás, né? Que são as garrafadas que é feito dentro da feitiçaria, da macumbaria, né? Que é feito lá dentro, que é feito por comunidades pagãs.
tá? Que não servem ao Deus vivo. Então, esse é o sangue verde. Eu acho que eu já falei para vocês, aqui na nossa região, na região norte, tem uma igreja, uma religião chamada de União do Vegetal. E dentro dessa igreja, eles servem um chá, e esse chá é alucinógeno. Então, assim, eles falam de bondade, eles falam de caridade, eles falam das bases do espiritismo, eles ensinam, e que são bases boas, tá, queridos? Se não fossem contaminadas. São bases que estão na Bíblia. Eles falam disso tudo, eles falam até de Jesus, porém a comunicação que eles têm através do mundo espiritual é através de um chá de um cipó daqui da região, e esse chá é alucinógeno. Então eles têm várias viagens aí. E isso é tão sério, queridos, que meu marido, ele foi nessa união do vegetal uma vez na adolescência. Uma vez, tomou chá. Ele até falou que quando ele foi, né, como é hoje, eu não sei, queridos, porque eu nunca frequentei, mas quando ele foi, na hora de tomar o chá, estava tocando música do Roberto Carlos. E passou o tempo, queridos, passou anos, uns 12 anos aproximadamente. Ele foi para o encontro com Deus, e no encontro com Deus, ele vomitou o chá. Olha a força de uma aliança. O que a gente pensa? Ah, é muito exagero, esses negócios foi por estômago e saiu pelo intestino. Não tem mais. Mas não é isso que acontece. Fisicamente pode até ser, mas na onde que aquele chá estava que saiu pelo corpo físico dele? Ele vomitou o chá. E tem o último sangue, falei do sangue vermelho, falei do sangue branco, que é o sêmen e o muco, falei do sangue verde, e o último é o sangue preto, que é o sangue queimado, que são sacrifícios que são feitos e o sangue é queimado. Cada um tem uma utilidade, queridos, cada um abre portas para um tipo de demônio agir, cada um tem um peso no mundo espiritual. Cada um traz um tipo de consequência espiritualmente falando, amém? Mas o que é importante aqui é que você entenda que toda comunicação de sangue gera aliança. Existem outras alianças? Existem. Nós já falamos sobre aliança através de comida, aliança através de palavras. Existem outras alianças, eu não estou dizendo que não exista, mas eu estou dizendo que a maior força espiritual de aliança é através do sangue. E com essa é como se você realmente se casasse com isso. Entendeu? E quando você se casa, você se torna um. Né? Você se torna um com aquele ser. Você se torna um, né? Que nem no caso do marido. Eu acho incrível, se você pegar casais que são casados há muito tempo, muito tempo, tão idosinhos já, você vê que tem hora que você olha e fala assim, nossa, nem parece casado, eles parecem irmãos. Porque eles se misturaram tanto nesse se tornar um, em cada relação sexual, em cada sangue branco que é misturado ali. Eles se tornaram um de tal forma que as características físicas dos dois começam a se parecer, os comportamentos é o mesmo, os gostos dificilmente são diferentes, e eles passam a viver um para o outro. Isso também acontece quando a gente se envolve no mundo espiritual, quando a gente se envolve, queridos, com os demônios. Uma das coisas que acontece conosco é que os demônios passam a impor. Deixa eu ver o que alguém está falando aqui, não sei se é Kelly ou Pamela. Osso dos meus ossos. Isso, porque é dentro do osso que é fabricado o DNA, né? Dentro do osso da coluna. Perdi o que eu estava falando. Calma lá que eu vou voltar. A gente está falando do sangue. Tá, a gente... Lembrei. Obrigada, Jesus. Os demônios, por exemplo, você foi lá e fez um pacto com a pombagira.
Um exemplo, tá? A pombagira, ela não vai vir só para abrir portas sexuais ou de relacionamento. A pombagira, quando ela entra numa pessoa, ela impõe sobre essa pessoa a personalidade dela. E a pessoa passa a viver como se fosse uma dupla personalidade. Uma coisa que é, pegando isso, né, que é bem legal, a gente vai falar, a gente está já para entrar nessa parte de entidades, né, que se envolveu. Semana que vem eu acho que a gente já entra nisso. Mas você vai ver, por exemplo, que se você for nesses baixos prostíbulos, por exemplo, aqui na minha cidade, tem um bairro que tem uma rua que tem vários barzinhos com essas prostitutas assim, bem, bem baixas mesmo, sabe? Elas têm uma característica única. As roupas. Não, pastora, isso é a roupa que elas usam para seduzir. Não é, queridos. É a roupa que a pombagira coloca na mente delas. Porque tem mulheres extremamente elegantes, extremamente bem vestidas, extremamente bem cobertas, que seduz. Não é a roupa que seduz, assim. Até mesmo porque se você olha para aquelas meninas, você fala, meu Deus, como é que um homem sai com uma mulher dessa? Tem situações que é nojenta, me perdoe falar assim, mas elas têm todas a mesma característica. As roupas, o falar alto, o brigar, o fazer fofoca, o ser baixa, é tudo a mesma característica. Por que elas têm essa mesma característica? Porque a pombagira impôs sobre elas a personalidade dela. E daí, a gente, talvez você já tenha escutado isso, ah, pecou, 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 agora vem para a igreja, quer ter uma vida diferente, mostrar que é outra pessoa. Quer se esconder na igreja. Não é isso, queridos. É porque daí, quando aquele espírito sai, a pessoa consegue mostrar ela. Ela começa a ser outra pessoa. Porque aquela pessoa, de fato, não era ela. Não era ela que agia. Não era ela que fazia naquele momento. Entende? Então, essas alianças, elas são muito sérias. As alianças que são feitas, elas são muito sérias, mas a aliança, quando existe a aliança de sangue, queridos, o trem é sério. Por isso que agora eu quero trazer um alerta. Pais, mães, cuidem dos adolescentes. Cuide dos traumas das crianças. Por quê? Porque existe uma geração que se corta. Por que essa geração se corta? Eles se cortam para apagar a dor da alma. Alguns se cortam por modismo também. Mas independente da forma como se corta, eles estão criando, fazendo pacto, fazendo aliança de sangue com espíritos de morte. Então tome cuidado. Porque daí, às vezes você quer só levar no psicólogo, só resolver a questão da alma, mas existe um pacto espiritual e esse pacto precisa ser quebrado. Amém? Então aqui, vamos lá. Quem ofereceu matança de animais? Ofereceu bode, galinha, sapo, lagarto, cabrito, pomba e outros tipos de animais. Daí também tem matança humana, que são feitos dentro de sacrifícios. Queridos, eu quero que você entenda que existem sacrifícios humanos, e isso é sério, isso é real. O maior portal no Brasil o maior portal do mundo para sacrifícios humanos é o dia 31 de outubro, que é o Halloween, e que daí muitos pais estão aderindo a essa moda dos Estados Unidos, que é bonitinho vestir o filho de fantasia. Você não tem ideia do que está por trás disso. Por trás disso está matança de pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Vocês sabiam que dentro do sangue existem sangues? Vamos voltar lá no tabernáculo? Tinha o tipo de animal, não tinha?
O animal tinha que ser imaculado, não podia ser machucado, não podia ter nada quebrado, não era assim? Existia um tipo de animal. E tinha o preço, não tinha? Tinha o bode, tinha o cabrito, tinha, para quem era mais abastado, o novilho, para quem não tinha condições financeiras, tinha a pombinha, não era assim? Então, porque existe sacrifícios que são mais caros que outros. E dentro do sacrifício humano, o sangue mais caro é filho de crente. E se for filho de pastor, ainda tem um acréscimo no valor. Essas coisas são muito sérias, queridos, muito sérias. Daí você vê pessoas que morrem e nunca mais aparecem, somem, não acha corpo, não acha nada. Existem fazendas. No Brasil tem, pastora? Tem. Existem fazendas que são somente para sacrifícios, que não é exposto para mim e para você. Mas lugares, se você ler, se você estudar sobre bruxaria profunda, sobre satanismo, você vai ver a seriedade que é isso. Olha só, nos Estados Unidos, somem mais de 1 milhão de crianças por ano e nunca mais são encontradas, só nos Estados Unidos. Olha a seriedade disso, queridos. E por isso que nós temos que realmente sair de todo o paganismo. Por quê? Porque daí, se eu celebro uma data dessa, e olha só, começa no dia 31, 31 de outubro, né? E se estende até o dia 2 de novembro, que é o dia do quê? Dia dos Mortos. É feito sacrifícios humanos no dia 31. Não é que não é feito de animal, é feito de animal também. Mas o sacrifício humano é o maior portal que tem no ano, no dia 31 de outubro. É feito o sacrifício humano, e daí no dia 2 é feito festa de comemoração a todos os mortos. Aonde todos nós vamos chorar os nossos mortos no cemitério. Pastor, então eu não posso ir no dia 2, dia dos finados, ir lá no cemitério? Queridos, você tem 365 dias do ano. Você tem que ir no dia de finados, no dia que está tendo uma celebração, no dia que está tendo uma festa. Você não pode ir outro dia? Queridos, de verdade, eu não vou. Eu não vou, e nem sou de ficar indo outros dias também, não. E eu tenho familiares mortos, meu pai, inclusive. Não vou. O que eu tive que ver com meu pai, eu vivi com ele em vida. Sabe? Se atente a essas coisas. Comece a estudar datas. Por que nesse dia tem que ir lá? Por que é nesse dia que eu tenho que ir lá lavar o túmulo? Por que é nesse dia que eu tenho que ir lá chorar? Sabe? Por que é nesse dia? Não posso ir? Entende? Por que é no dia 12 de junho que eu tenho que fazer um negócio para casais? Porque eles têm um monte de dias. Você não pode escolher um dia e fazer algo. Então, cuidado com essas alianças, amém? Matança humana, deu oferendas, comidas, bebidas, doce, iguarias a santos. O que você deu e para quem você deu, por quê? Porque a comida não é a mesma aliança de sangue, mas ela cria aliança. Vamos lá. 2 empresários grandes querem fazer uma aliança, uma sociedade. O que eles vão fazer, queridos? Vão fazer um jantar. Não é assim? Por quê? Porque em volta de uma mesa com uma comida em cima existe aliança. Existe algo que é liberado naquele ambiente. Daí existem os rituais, né? Os rituais do candomblé. Por exemplo, eu não lembro agora se é do candomblé ou da Umbanda, não sei, mas tem um ritual que chama, nossa, me veio a palavra agora, eu esqueci, roncó. Nesse é um quartinho que a pessoa que vai, é como se ela, eu não sei se ela vai ser inserida ou se ela vai ter uma mudança de patente, mas ela tem que ir para esse quarto e ela fica dias dentro desse quarto e ela só come o que dão para ela e ela toma banho de sangue.
Candomblé, obrigada. Ela toma banho de sangue. E eu já escutei testemunhos e relatos, né? E eu não vou dizer que todos são assim, não estou dizendo isso, mas de que, dependendo do que aconteça, o sangue fica para apodrecer. E quando ele está podre, com bicho, é colocado no roncó para a pessoa tomar banho com aquilo, queridos. Tem um testemunho muito antigo de uma irmã chamada Dalva de Oliveira. Ela conta detalhes sobre isso. É algo assim assustador. Para quem nunca frequentou, você fala, meu Deus. E tem muitas pessoas que frequentam e não chegam nesses pontos e acham que tudo isso não existe. A gente vai tratar da maçonaria também, né? Mas vamos lá, tem pessoas que entram na maçonaria e ficam só nos primeiros graus e acham que não existe nada. Ah, isso aqui vocês falam é exagero. Mas tem coisas, queridos, que não é exposto. Mas você estava dentro desse caminho. Então, daí tem ritual para castigar o filho de santo que errou. Tem cerimônia feita para Oxalá, com comidas, bebidas. E aqui tem várias coisas, né? Tem o sabate não é o Shabat. O sabate é um ritual de magia negra. O Shabat é o dia de descanso, amém? É outra coisa, gente, por favor. Tem magia negra. E tudo isso, queridos, vai sangue. E tudo isso é feito aliança. E tudo isso, a moeda espiritual está correndo solto. Pastora, mas Jesus me comprou. É verdade. E comprou com sangue. O sangue dele anula todos esses sangues que estão abaixo. Porque o sangue dele é o mais, porque é o sangue de alguém inocente. É o sangue de alguém que negou a si mesmo. É o sangue de alguém que não se contaminou, que não teve pecado, que era 100% puro e santo. A sua genética era totalmente alinhada à era do céu. Então, esse sangue tem autoridade para quebrar todos os outros sangues. Pastora, e daí eu aceitei Jesus. Eu fiz algo lá no passado, eu aceitei Jesus. O fato de eu aceitar Jesus não é o suficiente para quebrar essas alianças? Sim, se você não aceitar Jesus, você não tem autoridade nenhuma para quebrar aliança nenhuma. Porque Jesus é o centro. É ele quem fez todas as coisas. Porém, vamos lá. Você fez algo lá no passado. Como está a sua vida hoje? Tá tudo 100% fluindo, vivendo a abundância de Deus? Tá tudo ok? O que acontece, queridos, é que nós fizemos coisas no passado e o sacrifício de Cristo, ele nos dá direito e nós não nos apropriamos desses direitos. Nós não nos apropriamos do direito da cura, da libertação, da transformação. E a gente continua andando em Cristo debaixo do jugo das trevas, vivendo todos os ataques, porque daí as trevas não quer perder, né? As trevas quer continuar te usando, continuar me usando, e ela continua trazendo sobre nós toda a miséria, a escassez, os bloqueios da mente. Os bloqueios da mente são os piores, porque é muito normal, queridos, é muito normal, escute isso, é muito normal. Quem se aprofundou nesse tipo de pecado, quando vem para Cristo, ele se torna um religioso. Ele não se torna alguém liberto. Ele substitui aquilo que ele fazia no candomblé, ele entra na lei da substituição, naquilo que ele fazia na Umbanda, naquilo que ele fazia na Quimbanda, naquilo que ele fazia na feitiçaria, ele substitui por ritos, por posicionamentos agora em Cristo. Ele substitui a roupa pela roupa de crente. Ele substitui. Ele anda nos extremos. Ou ele está lá servindo as trevas, ou ele está aqui no extremo sem ter uma vida equilibrada com Cristo. E essas pessoas, elas são extremamente julgadoras, julgam. Elas são extremamente julgadoras, e se ela comete um pecado que nos olhos dela foi um horror, ela cai da fé.
Daí ela vive num ciclo religioso e repetitivo. Daí ela cai, ela vai para o piseiro novamente, daí ela volta arrependida. Daí ela volta arrependida, veste as vestes de crente e começa tudo de novo. Você conhece alguém assim? Queridos, é incrível como isso acontece. E essa pessoa, ela, dentro da mentalidade dela, ela até acredita que está servindo a Deus, mas eu não estou dizendo que ela está servindo totalmente às trevas, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela está totalmente contaminada, a mente dela está totalmente perturbada e ela precisa ser liberta. Essas alianças precisam ser quebradas. E isso é um processo, queridos. Eu sempre falo de processo, né? É porque nós achamos que uma oração vai resolver o problema e não vai, queridos. Existem situações que você faz uma vez e acabou, o problema está resolvido, mas a grande maioria das coisas é um processo. A gente se limpa aqui, se limpa ali, se limpa lá, daí vê que aqui a gente achou que estava limpo e não está, tem que voltar a limpar de novo. É um processo. E eu vejo esse processo Deus agindo. Por quê? Porque dentro do processo Deus vai nos amadurecendo. Deus vai fortalecendo a nossa fé, porque na provação a nossa fé é provada. Deus vai nos dando equilíbrio. Deus vai nos centrando. Deus, Jesus, ele sempre está no centro, queridos. Sempre é no centro. Não seja extremista. Nós precisamos sair dessas coisas. Vocês podem ver que, mesmo eu passando a renúncia para vocês, eu sempre falo para vocês assim, olha, lê antes, se arrependa, faça a sua oração. Por quê? Porque eu não quero que você entre em rituais. Nós amamos, queridos, fórmulas prontas. E eu estou falando nós porque é nós mesmos. Vamos lá. Vamos fazer um programa para a igreja crescer. O que a gente faz? A gente não vai orar. Deus, o Senhor tem crescimento para essa igreja? Ou essa igreja é a igreja dos 30? O Senhor tem crescimento para nós? O Senhor quer que a gente seja uma igreja? Não, Deus falou que nós seríamos uma igreja grande. Grande aonde? Vocês seriam uma igreja grande em números, em quantidade? Na onde seria grande? Daí, em vez de nós irmos para o Senhor, sabemos o que o Senhor quer de nós. E como é que é para a gente agir se o Senhor quer uma igreja de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas? O que a gente faz? A gente vai atrás de uma fórmula pronta, de uma outra igreja que está fazendo e está funcionando. Porque a gente ama fórmulas prontas. E principalmente se for fórmula pronta e milagrosa, que dá resultado rápido. E, queridos, não é assim. Olha para a Bíblia. Quanto tempo aquele povo ficou no deserto para se descontaminar do Egito? Vocês acham que aquilo ali não era um processo de libertação? A gente pensa que o processo de libertação é sai demônio em nome de Jesus. Queridos, o processo de libertação é mudança de mente. Quando eu deixo de ter uma mente da Umbanda e tenho uma mente bíblica, uma mente de Sião, eu passei pela transição e minha mente foi liberta. Por isso que eu ensino toda semana. Porque no conhecimento há libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus passou com aquele povo 40 anos, libertando eles, tentando mudar a mentalidade daquele povo. Até que chegou o ponto que o Senhor falou assim, tá, esse povo não funciona. Vamos levantar a próxima geração, esse aqui não vai. Não vai. Porque é um povo obstinado, queridos. Se você for uma pessoa obstinada dentro do seu conhecimento, você pode estar até aqui ouvindo tudo isso e falando assim, mas eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com isso aqui. Querido, você não tem que concordar comigo, você tem que concordar com a palavra. Você tem que analisar a sua vida e ver se o que eu estou falando condiz com aquilo que você está vivendo. Nós temos muitas resistências, só que a gente pensa que a nossa resistência é por zelo, a gente não vê que tem demônios por trás disso.
Vamos olhar Paulo? Paulo, queridos, era conhecedor das Escrituras, zeloso, e por ser zeloso, matava quem trazia o novo. Esse negócio agora de cristão, esse povo aqui está tentando quebrar a lei, vamos matar esse povo. Matava. E daí Paulo teve um processo de libertação. Caiu do cavalo, ficou cego, teve todo um processo de libertação, de mudança de mente, e ficou um espinho na carne que nunca foi arrancado. Ficou uma marca do passado. E era um homem de Deus? Foi o apóstolo, queridos. Apóstolo dos apóstolos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos passar por esse processo de limpeza, de mudança de mente. Que o sangue que a gente achou tão inocentemente, né, quando a gente entrar na área de alianças físicas, né, sexual, a gente vai falar sobre sangue de menstruação e tudo mais, que a gente usou tão inocentemente que aquilo criou marcas espirituais e físicas profundas em nós, profundas, e que agiu na nossa mente de uma forma terrível. Queridos, eu acho que eu contei isso para vocês, mas como eu não tenho certeza, eu vou contar de novo. Eu conheci uma irmã, e essa irmã tinha sido do espiritismo. Não lembro de que área, mas ela tinha praticado, sido atuante. E ela se converteu, uma mulher de Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas não são de Deus, não é isso. Uma mulher de Deus, que orava. E um dia ela recebeu uma revelação. E qual foi a revelação? Que toda cor escura era do diabo. E que Deus havia falado com ela, que era para ela usar só roupas claras, e toda sexta-feira era para ela se vestir de branco. E ela ficou assim anos, sendo cristã e sendo pastora. E isso é pai de santo, queridos. Pai de santo se veste de branco toda sexta-feira. Pastora, mas então eu não posso fazer um propósito? Toma cuidado até com os propósitos, porque às vezes você teve você estabeleceu alianças lá no seu passado com essas entidades, com esses deuses, e daí esses deuses estão querendo colocar em você hoje ainda algo que vincule a ele. E daí você vai ter uma ideia legal de um propósito legal, mas esse propósito, na verdade, é para fortalecer a aliança com esse Deus, com esse demônio. E você deve fazer propósito, tá? Deve jejuar, eu não estou falando que você não deve. Eu estou falando que você tem que ser um ser racional. E que você tem que pensar. E você tem que pensar, isso aqui veio da onde? Senhor, isso aqui vem do Senhor? E o Senhor vai testificar, queridos. Não se apresse. Receber uma informação, eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer amanhã. Não se apresse. Recebeu uma informação? Amém, Senhor, eu vou orar sobre isso aqui, Pai. Na minha mente isso não está claro. Eu não entendi. Eu preciso de mais, Senhor, para mim atuar nisso aqui. Pai, eu tenho um temor de fazer isso aqui, ó, porque isso aqui parece muito quando eu estava lá. E eu quero me limpar, Jesus, eu não quero. Então fala comigo. Mas daí, queridos, não é só falar externo. Não, pastora, porque o Senhor usou fulano, usou Beltrano, usou... E o meu coração não está muito em paz. Não, mas Deus usou um monte de gente, queridos. Seja inteligente, em nome de Jesus. Tenha a sabedoria do alto. Você acha mesmo que para te enganar, Satanás não pode levantar várias pessoas para falar com você? Para falar comigo? É lógico que pode. Então, pastora, mas então daí eu não posso ouvir. Você deve ouvir. Mas você tem que pegar tudo isso, trazer a luz da palavra, sabe? Faz um período aí, Senhor, eu vou fazer um período aqui de tantos dias lendo e ouvindo a palavra, ouvindo, ouça a palavra, deixa a palavra te entrar, te lavar,
e vai falando com o Senhor, e daí você pode ter certeza que o Senhor vai testificar em você. Mas tome cuidado. Quando o Senhor testificou em você, caminha, queridos. Caminha com força. Não tenha medo, não tenha vergonha. Que seja algo fora da casinha. Queria dizer, eu já fiz propósito de passar dias andando descalço. Eu vejo as pessoas fazendo só dentro da igreja, né? Eu fiquei dias andando descalço. E foi bem no período que eu estava indo para um congresso. Então, eu estava indo em loja comprar roupa, indo em agência ver passagem. Eu era louca, né? Andando descalço pela cidade. Se o Senhor falou com você, seja o louco, seja a louca. Mas não sai caminhando porque você teve uma ideia e você não passou essa ideia ainda pelo crivo da palavra. Porque pode ser alguma aliança do passado que está falando para que você fortaleça aquilo. Amém? Outra área, nós vamos orar já, mas se você fez trabalhos na mata, na praia, na encruzilhada, no cemitério, na lama, pântano, se você fez trabalhos, aonde esses trabalhos foram feitos, você fica preso espiritualmente. Eu vou dar um exemplo, a Pamela é testemunha disso, a Pamela está aí. Quando eu era da Visão Celular, eu tinha minhas 12, e daí eu passei um período sem trabalhar com libertação, mas daí as meninas começaram a ter alguns problemas e me pediram para fazer. E eu fiz uma libertação em grupo com elas, com as 12. Foi a primeira libertação em grupo que eu fiz. E a gente fazendo processo e tal, fazendo processo. E daí teve uma das meninas que em uma das orações ela perdeu o movimento das pernas. A gente estava falando justamente sobre lugares. Ela perdeu o movimento das pernas e ela não conseguia, ela não sentia dor, não sentia nada, mas ela não conseguia ficar em pé porque ela não sentia as pernas. E ela sentada na cadeira, e ela falou assim, olha, eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo mexer meus pés. Aconteceu alguma coisa. E daí, queridos, eu orei uma vez, orei 2 vezes, orei 3 vezes. Falei, Deus, o que aconteceu aqui, né? E daí, passado um tempo já orando com ela, eu fiz uma oração que eu nem pensei, mas eu sei que foi o Senhor. E eu orei arrancando os pés dela de todo lugar de feitiçaria. Arrancando os pés dela de centros, arrancando. E nesse momento, os pés dela voltou e ela teve um entendimento, uma visão. Ela não lembrava disso. O vô dela era feiticeiro. E com 7 anos, o vô dela levou ela no centro. Apresentar o centro para ela. E enquanto eu orava, o Senhor trouxe essa lembrança, coisa que ela não lembrava, que estava no oculto da mente dela. E ela foi liberta daquilo e voltou a andar. Sangue queimado é de animais. Por exemplo, matou a galinha e queimou. Queimou a galinha com o sangue, derramou sangue, tudo que é sangue queimado. Às vezes é feito até fogueiras, né? Dependendo do lugar que as pessoas frequentam, é feito até fogueira. Daí sacrifica o animal e o animal é queimado mesmo, até virar nada, né? Até virar cinza. Queimado juntamente com o sangue. Esse é o sangue preto, tá? Que é o sangue queimado. Entendidos? Vamos orar, queridos? Vamos orar porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco para nos livrar, para nos santificar, para nos perdoar. O Senhor é conosco para firmar aliança conosco. O Senhor é conosco para nos direcionar. O Senhor é conosco para mudar nossa mentalidade. O Senhor é conosco, amém? Vamos orar? Ai, Ju, shalom. Agora estou te vendo. Vamos orar. Pai, nós entramos agora, Senhor, na tua presença e louvamos o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias são as causas, Senhor, de não sermos consumidos. Diante de tantas coisas que já fizemos, Deus, de tantas formas que já operamos, o
o Senhor não desistiu de nós, e o teu amor, Pai, nos alcançou, e nós louvamos o teu nome por isso, Pai. Nessa manhã nós nos apresentamos, Deus, dentro de mais uma etapa, de mais um processo, Deus, aonde queremos nos desligar das obras das trevas, Senhor, e nos conectar ainda mais contigo. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre nós agora, venha sobre cada um, Deus, que está assistindo agora, aqueles que irão assistir depois, venha sobre cada um. Cele, Deus, esse ambiente. Deus, coloque tudo que eles são e tudo que eles têm debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que é o sangue que fala mais alto, é o sangue que tem todo o poder. E é por este sangue, e é por este caminho, Senhor, que nós entramos nesta manhã. E nós entramos nessa manhã declarando que este sangue é a maior aliança que existe sobre as nossas vidas. E por isso, Deus, nós quebramos agora toda aliança de sangue que foi feita até o dia de hoje por nós ou por nossos antepassados. Deus, seja sangue de bode, seja de galinha, seja de independente do animal que for, ou até mesmo sangue humano, porque nós não sabemos o que os nossos antepassados fizeram. Nós declaramos, Deus, que hoje nós quebramos essas alianças agora em nome de Jesus. Quebramos essas alianças agora, Pai, em nome de Jesus. E declaramos que a única aliança que tem efeito e tem poder sobre nós é a aliança do Calvário, é a aliança do sangue de Jesus derramado naquela cruz sobre as nossas vidas. Que o sangue de Jesus agora, Deus, comece a entrar em cada casa que está assistindo agora e comece a lavar, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, os teus filhos. Que comece hoje a haver uma separação do passado com o dia de hoje para o futuro. Que tudo que foi feito até aqui, Senhor, seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que o sangue, Senhor, os anjos do Senhor sejam enviados e que os sangues que foram derramados no passado sejam recolhidos agora e parem de falar a respeito dos teus filhos. Parem de anunciar maldições a respeito dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus. Independente da geração que esses sangues entraram, independente dos pactos que esses sangues entraram, que eles sejam recolhidos e parem de falar a respeito dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Quebra todo laço. Pai, em nome de Jesus, quebra toda cilada, tudo aquilo que é preparado para que os teus filhos voltem a cair. Pai, em nome de Jesus, quebra todo o poder de comidas, de alianças que foram feitas. Pai, independente do caminho que entrou, independente, a tua palavra diz que podem vir contra nós por 7 caminhos, mas por um caminho, mas por 7 caminhos tem que fugir. Que esses espíritos malignos fujam agora, saiam agora, amordaçados, sem poder, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, e que eles sejam arrancados. Que os teus filhos sejam arrancados de todos os lugares que foram feitos pactos. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, aonde foi feito pacto, seja na mata, na praia, na encruzilhada, seja no cemitério, na lama, no rio, no jardim, em formigueiro, Senhor, independente do lugar, na montanha, independente do lugar, aonde eles foram colocados, aonde foi colocado o nome deles, aonde foi colocado, Senhor, partes deles, seja cabelo, seja unha, Deus, aonde foi colocado vestes, fotos, que eles sejam arrancados deste lugar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os pés dos seus filhos sejam liberados nessa manhã para caminhar, para produzir para o Senhor. Corta, Deus, toda conexão nos pés dos seus filhos, que o fogo do Senhor venha sobre os pés deles agora, em nome de Jesus, e comece a queimar todo ponto de conexão, todo ponto de aprisionamento, toda corrente, toda corda, independente do que está amarrado nos pés deles, que seja queimado agora, quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda circulação no pé volte ao normal. Que todo sintoma de formigamento seja agora paralisado, que os demônios saiam, leve consigo seus feitos e leve consigo seus sintomas em nome de Jesus. E que todo sintoma cesse agora. Deus, e que essas maldições sejam quebradas de sobre eles e de sobre a geração.
Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Que a liberdade do Senhor venha sobre eles, venha sobre a casa, venha sobre a geração deles. Que eles sejam lavados, Pai, do alto da cabeça, à planta dos pés. Que eles sejam lavados, 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 lavados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Que eles sejam totalmente preenchidos pelo sangue de Jesus. Que neles não haja lugar vazio. Que não haja, Senhor, lugar vazio, aonde as trevas encontrem guarida para voltar. Que eles sejam preenchidos pelo sangue de Jesus Cristo. Preenchidos pela presença poderosa do Senhor. E que nessa liberdade eles caminhem e levem outros a caminhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Todo mundo bem? Eu vou mandar para vocês hoje uma renúncia chamada renúncia de sepultura, tá? Que lida com a morte. Daí vocês façam e que vocês possam caminhar na presença, na shalom do eterno. Que vocês sejam guardados, vocês, suas casas, tudo que vocês têm, que seja protegido, escondido pelo Senhor. E que vocês possam avançar, queridos. O propósito disso aqui é que vocês avancem e levem o reino de Deus e avancem dentro do reino de Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar com vocês. Shalom, shalom. Nos vemos semana que vem. Amém?